vi com que tipo de gente que eu tô lidando, tipo de raça que eu tô lidando agora nesse curso, eu já sei como que vai ser. Fala, Pamela, e aí, tudo bem? Mas vamos, né? Começou cedo, hein? Que ruim do caramba. Tomar banho na soda. Vou começar a sair de um chat e ficar no outro depois da aula. Deixa eu falar o que esses pau no cu vai falar de mim agora. Fala, Vitor. E aí, irmão? Tranquilo? É nóis. Vamos lá, gente. Pedro. Galera, tem muito novato aí? Quem não fez o curso semestre passado? Hã? Nossa senhora, muita gente. Então tá, para quem não me conhece, eu sou o Marcelo, Marcelo Barreto. Sou um dos professores de história aqui do Estatera, tá? Não sei se vai ser um prazer você me conhecer, não. Tá bom? É... Pâmela, não assusta a galera, não. Tá? Tem uma galera que me conhece aí de outros cantos, né, velho? Já tem uns anos que eu tô aí ralando. Mas vamos lá, certo? É isso. Você tava falando de mim, Lud? Não é possível. Com certeza você estava alertando a galera, né? Falando, ó, cuidado. Aí vai começar com as perguntas idiota. E a minha paciência é uma grande virtude. É uma das coisas que Deus me deu. Ah, galera, vamos lá. Pode perguntar à vontade, gente. Pergunta. Eu sempre vou te responder. Eu tô aqui para te responder. É sempre bom. Eu acabo de falar uma coisa, você pergunta a mesma coisa para você ver. Tanto que vai ser bom, né? Vai ser ótimo. Mas chega de conversa fiada, vamos lá, vamos começar. Já me apresentei. E vamos. Depois você vai tirando as suas conclusões, né? É bom, é igual você, ó. 6h13. Tem 142 pessoas. Até 6h30 vai ter umas 100, né? 7 horas, umas 55, mais ou menos. 7h30, umas 20. Que eu vou xingando, os irmãos vai saindo. Tem uns que vai tomar banho a soda, né? Aí vai começando a organizar. É uma seleção natural. Mas os que ficam é os que passam também, né? Porque pelo menos em história eu me garanto, rapaz. Vem aqui a pressão. Galera, bora. Fala, Isabela Moloche. É nóis. Galera, no semestre passado, quem estava aqui, né? Nós trabalhamos História do Brasil, não é isso? Trabalhamos História do Brasil, certo? Nesse semestre nós vamos trabalhar História Geral. Qual é o problema, né, cara? Porra, o Edu me mandou um cronograma de História Geral aqui, que eu mandei ele enfiar o cronograma no cu. Falei, irmão, você tá ficando louco. Né? Hoje mesmo a aula de Grécia e Roma. O cara quer que eu dou 2 civilizações da antiguidade que duraram cerca de 4.000 anos e 1h20. Entendeu? Aí depois o aluno fala, tem um tanto de coisa que o Marcelo não falou. É lógico que o Marcelo não vai falar. Tem que dar Grécia e Roma, numa aula só, meu irmão. O cara tá de sacanagem. Ruim pra caralho. Mas vamos lá, né? A gente dança conforme a música. Aí falou, não, mas se você der conta, eu te pago mais. Eu falo, não, então eu dou conta, vai dar certo. Então vamos organizar que acontece. Por dinheiro eu faço de tudo. Já fiz tanta coisa de graça, tanta coisa errada de graça. Por dinheiro, então, você não sabe que eu sou capaz. Então vamos organizando aqui que a gente vai conseguir, tá? De fato, esses primeiros conteúdos de história geral não são conteúdos muito agradáveis, não, tá? Aí outra coisa que eu precisava saber, eu até perguntei ao Edu, tipo, o foco da galera, da maioria de vocês. Tipo assim, ó, tô fazendo esse semi aqui, que eu quero fazer o NIRV, quero fazer o Unieva, quero fazer Enem, tipo assim, porra, particulares em geral. Enem, acho que quase todo mundo vai tentar, né? Porque vai que cola, né? Você vai lá, faz o Enem. Alguns estão fazendo o Enem já tem 22 anos. Entendeu? Já sabe, desde o primeiro Enem. O presidente era o Vargas na época que você fazia Enem. Aí vai tentando. Mas normalmente o SEMI, a galera é na Unirv, né? Unirv, Unieva, aquela parada toda. Mas a gente vai, porque a galera sabe que eu gosto de dar exemplos. A prova da Unirv é um lixo, mas eu me especializei no lixo. Então eu sou quase um porco da Unirv. Eu sei muito bem o que eles cobram, a maneira com que eles trabalham. O Enem também é uma prova que eu tenho uma familiaridade muito grande. Então a gente vai se organizando nesse sentido, tá, galera? E aí, meninos, nós vamos começar aqui. Vamos conseguir trabalhar a Grécia e Roma numa aula? Claro que não. Porque eu não dou conta de fazer serviço porco, não. Mas a gente vai começando, depois eu vejo o que eu faço aqui. Porque do planeta onde eu venho, a galera sabe, eu tento ao máximo. Eu consigo normalmente fechar, tentar organizar conteúdo, a gente vai dando aula. E quem nunca teve aula comigo, eu não dou conta de data show, não, sabe? Aqueles slides já pronto, aí o professor fica contando historinha, aí não vira uma aula, vira uma prova de resistência, Deus me livre. Até eu dormiria numa aula dessa. Eu vou escrevendo. Quem já foi meu aluno presencial sabe que eu encho o quadro, eu desço o cacete, toda aula minha é quadro cheio. Aí quando eu vim pro online, na pandemia, eu fiz a mesma coisa, tá? Eu comprei um tablet e eu escrevo em cima dele. Qual é o problema? Você tem que escrever junto comigo. Então a galera fala assim, o senhor pode mandar essas anotações suas para nós depois da aula? Não, não mando. Por quê? Porque eu não quero, eu não sou obrigado a mandar. Ninguém falou que eu tenho que mandar a anotação para você. Aí, se eu quiser ter a anotação, você anota junto. Trouxa, anota junto. Aí, anotando, escreve. É tipo uma aula, sabe? Já assistiu aula? Você pega um caderno, assiste a aula, anota as coisas. É assim, é um aluno. O aluno assiste a aula, copia a matéria, o professor dá a aula e anota a matéria. É bem legal, chama educação.
Entendeu? Então vamos lá, tá? Porque senão você vai ficar para trás mesmo. Então nós vamos começar a trabalhar a antiguidade. Quando trabalha a antiguidade é a primeira fase, é a primeira idade da história. E nós dividimos ela em dois momentos: a antiguidade oriental e a antiguidade ocidental. Certo? A antiguidade oriental e a antiguidade ocidental. A antiguidade oriental se refere às civilizações mais antigas, se refere aos primeiros povos, lá o Egito, a Mesopotâmia, os hebreus, fenícios e persas. Nas provas particulares, isso cai? Cai. Caiu, né, na Unirv agora. Em uma das Unirvs caiu uma questão de oriental. No Enem, nos últimos 2 anos, tem caído também. Mas ocidental cai mais. Entendeu? Ocidental cai pra caralho. Por quê, professor? Porque nós somos ocidentais, meu filho. Então é por isso que dentro de antiguidade, o conteúdo que compensa a gente rever é a antiguidade ocidental. Porque, meu filho, presta atenção, raciocina. Essa semana eu já entrei desde ontem em vários cursinhos. Cara, nós vamos ter 12, 13 semanas de aula, né? Aí você dizer, 12, 13 semanas de aula. Em 12, 13 semanas de aula, até o Enem, a Unirv, eu acredito que vai ser antes, por exemplo. Você acha que dá tempo de estudar tudo de história geral? Em 12 semanas, com 12 aulas? É lógico que não. É lógico que não. Então nós temos que ser inteligentes. Pegar o que é mais importante, pegar o que é que cai mais e focar em cima daquilo. Entendeu? Eu, como professor, cara, eu tenho 20 anos que eu dou aula de história. Eu sei o que eu tô falando. A galera que me conhece que sabe, eu não sou um aventureiro, eu não caí aqui de paraquedas. Então nós vamos estar trabalhando aquilo que a gente sabe que é principal dentro de cada matéria. Até porque você, aluno, tem que largar de ser trouxa, cara. Você fala assim, o professor não deu a matéria inteira. E você aprende tudo, desgrama. Você consegue decorar tudo, você consegue saber as coisas, tudo. Não dá conta não, porra. Então se contente em saber aquilo que é importante. Grave aquilo que você vai precisar. Você vai ver que você vai até passar e parar de ficar aqui no cursinho enchendo o saco. Entendeu? Então para de ficar com enjoo. Nossa, aluno é enjoar demais. Pelo amor de Deus. Tá? Confia na gente, irmão. Você não fez matrícula aqui? Você não fez matrícula no Statera ouvindo falar que era bom? Então confia em nós, brother. Confia em mim, confia no trabalho da galera que vai dar certo. Não fica enchendo o saco. Confia. Entende que isso aqui é o que você tem que saber. Aí no final do ano, estuda pra caralho, vai lá e faz. Você não vai aparecer lá todo pintado, aquele pozinho azul, rosa, verde na cara, pinta até o cu do menino e põe um quadro dele lá na escola. Então, pelo amor de Deus. Agora, se você vê a Débora Ladim, você não vai passar nem pra Pai de Santo, tomar no cu Débora Ladim. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar a chamada antiguidade clássica. Ou ocidental. Tá? Quando a gente trabalha a antiguidade, nós trabalhamos a formação. Sai, Frida. Meu cachorro tá lambendo meu pé aqui. A formação das primeiras civilizações. Entendeu? Tamo junto aí, Isabela. Formação das primeiras civilizações. Pergunta que eu faço para você: o que é uma civilização? Hein? Quando a gente trabalha da perspectiva de civilização, a gente trabalha do quê? Hã? Um conjunto de povos que compartilham de um mesmo sistema de organização política, social, cultural. Entendeu? Isso. Porque nós precisamos entender o seguinte, que a história, ela começa a partir de uma perspectiva do surgimento do homem. Porém, o homem, ele não surge civilizado, ele não surge vivendo em civilização. Certo? A civilização, ela passa a surgir a partir de um processo que nós chamamos na história, meninos, de revolução neolítica. Tá? As primeiras civilizações, elas vão surgir a partir de um processo que nós chamamos de revolução neolítica. O que é a revolução neolítica? Foi a passagem do nomadismo para a sedentarização. Os primeiros homens, os primeiros agrupamentos humanos, eles eram nômades. Entendeu? Eles eram nômades. O que é ser nômade, galera? Me conta. O que é ser nômade? Hã? Não ficar no mesmo lugar, ficar mudando, não se fixar em lugar. Tem gente que fala assim, nômade é... Aqui o Davi colocou, sem moradia fixa. Aí um dia o menino perguntou pra mim assim, eu moro de aluguel, eu sou nômade. Eu falei, não, ô filha da puta, não é não ter uma casa própria. É não se fixar num canto. Entendeu? Se eu não tenho uma casa no meu nome, eu não sou nômade. Não é isso, não. Olha a ideia do menino. Nossa senhora, Deus é mais. Então, tipo, o nomadismo, ele é estabelecido pelo quê? Pela questão de que os agrupamentos humanos, eles não se fixavam num lugar. Não existe a posse, não existe a ocupação. Não existe o fixar-se. Até porque esses primeiros agrupamentos humanos, para sobreviver, eles precisavam de caçar,
de pescar, de colher frutos. E isso obrigava eles sempre a se movimentar. Entendeu? Alguém já caçou? Já saiu para caçar? Quando você caça, você sai andando por aí, ué. Você não pega uma cadeira, senta debaixo da árvore e fala, na hora que passar um porco aqui, eu mato essa desgraça. Não, você tem que sair atrás dele. Você vai pescar num rio, você fica lá meia hora, não pegou nada, você liga o motor e vai pro outro canto. Então você vai saindo atrás dos bichos. Você tá lá comendo, acabou as bananas no pé de banana. Você não vai sentar e esperar nascer as bananas de novo. Você vai atrás de uma outra árvore. Então, assim, as condições de vida desses primeiros grupos humanos obrigavam eles a ser nômades. Porém, num determinado momento da história, num determinado momento da história da humanidade, esses grupos passaram a se sedentarizar. Um dia uma aluna me fez uma pergunta que eu pensei, porra, é verdade, as pessoas têm uma noção de sedentarismo e o que essa menina tá falando faz sentido. Porque ela falou assim, Marcelo, eu não tô entendendo essa questão aqui. Porque essa questão tá falando de sedentarização, mas ser sedentário não é não é fazer nada? Porque você já viu que a gente tem essa noção de sedentarização? Hã? Quando alguém fala assim, você é muito sedentário. Alguém fala pra você, Mariana, você é sedentária demais, hein? Tipo, você não faz nada. Não, na verdade, sedentarização é ficar parado, é ficar fixo. Só que o senso comum acaba utilizando essa expressão de uma forma incorreta. Então, quando falar o homem deixou de ser nômade e se tornou sedentário, ele deixou de se locomover e passou a não fazer porra nenhuma. Errado. Porque a sedentarização, ela existiu a partir do domínio de duas grandes atividades. A agricultura e o pastoreio. Ou seja, a partir do momento em que os primeiros grupos humanos passaram a estabelecer as técnicas agrícolas e de criação de animais, eles automaticamente passaram a ter que se fixar no lugar. Entendeu? E ao se fixar no lugar, eles começaram a viver em civilizações. Tá? Caiu uma questão na UEG, na prova da UEG, na prova que a UEG tem uns 4 anos isso já, que trouxe um diálogo entre a Ana Maria Braga e a Glória Pires. Mas tá diminuindo, pô. Falei, 6h30 vai ter um pouquinho já. Entre a Ana Maria Braga e a Glória Pires. A Glória Pires é aquela atriz goiana. Já viram ela? E a Glória Pires foi lá no Mais Você, tomar um café com a Ana Maria Braga, sabe? E aí a Ana Maria Braga perguntou assim, Glória, você tá morando em Goiás ainda, né? Porque ela é daqui, você tá morando lá em Goiânia? Aí a Glória falou, eu tenho uma casa lá, mas atualmente eu tô morando em São Paulo, que eu tô gravando a novela. Eu tô morando aqui. Aí a Ana Maria Braga falou pra ela assim, nossa, que bom que você voltou pra civilização. Que bom que você voltou pra civilização, Ana Maria Braga. Se ela não tá mais em Goiás, e ela agora tá em São Paulo, ela voltou pra civilização. Antes de eu continuar explicando e dando o meu exemplo, eu preciso fazer uma pergunta. Tem alguém que é parente da Ana Maria Braga aqui na aula? Primo, parente? Gosta muito dela, é fã, sim? Tem? Não? Então vamos lá, gente. Certeza? Marcelo, não? Gente, o que essa louca tá querendo falar? O que essa mulher, essa cabeça de rulinha tá falando, essa desdeta? O que tem a ver não ser civilizado? Meu Deus do céu! Narquies. Aí a UEG pegou, Fernando, jogou esse diálogo na prova, né, como um exemplo, logicamente, de não conceito, e perguntou o conceito de civilização. E o conceito de civilização, estabelecido na prova, que é um conceito antropológico, falava que civilização é um conjunto de pessoas que ocupam o mesmo espaço, entendeu? Então, a partir do momento em que um conjunto de pessoas ocupa o mesmo espaço e passa a desenvolver e a partilhar valores políticos, sociais e culturais, nasce uma civilização. O que eu preciso que vocês entendam? Que na época em que os agrupamentos humanos viviam do nomadismo, o homem não era civilizado. Até porque para ter uma civilização, você tem que saber onde ela fica. Entendeu? Você tem que saber onde ela fica. Quando fala assim, Egito, localização, Nordeste da África. Grécia, Península Balcânica. Roma, Península Itálica. Nós temos sempre um lugar estabelecido. Nós temos sempre um ponto fixo. Então, você tem uma civilização de, onde fica, sei lá, vamos pensar, uma civilização, Zâmbia. Não, eles é nome, eles fica por aí. Não existe isso, cara. Então, para que as primeiras civilizações pudessem se construir, para que as primeiras civilizações pudessem se formar, foi necessária a Revolução Neolítica. O homem teve que abandonar o nomadismo e tornar-se o quê? Sedentário. Entendeu isso? Eu chamo isso de Revolução Neolítica. E isso só se deu a partir do momento em que o homem deixou de ter a necessidade da caça, da pesca e da coleta para sobreviver. Ou seja, ele cria os seus próprios animais, ele cultiva o seu próprio alimento e ele pode estabelecer-se num lugar fixo. Compreenderam isso? Em termos orientais, você tem o Egito, a Mesopotâmia, os hebreus, os fenícios, os persas. A Gisele estava falando aí, galera que vai fazer só o NIRV, o Unieva, o Unicerrado. Eu tenho uma específica de história só para essas provas, inclusive começa amanhã. E eu trabalho esses conteúdos, tá? Então, tipo, que são às vezes conteúdos que vão ser específicos só dessas provas. Então, depois, se alguém tiver afim, me acha lá no Instagram e você vai ter informações sobre isso. A Mariana pergunta, a descoberta do fogo ajudou para esse sedentarismo? Com certeza.
Dentro do período da pré-história, né, a roda, o fogo, o arco, a flecha, todos esses instrumentos que foram desenvolvidos a partir desse processo também civilizatório do homem, né, Mariana? Ele contribuiu demais para que essa sedentarização acontecesse. E aí, meninos, a gente começa a entrar especificamente nas civilizações. E a gente começa estudando Grécia. E a primeira coisa que eu preciso que você compreenda, o Fernando, ainda hoje pode existir alguns povos nômades? Sim. Você pode ser nômade dentro de uma civilização. Você pode ser um brasileiro nômade, desde que você decida sair por aí, andando em busca de comida e tal, entendeu? Compreendeu? Agora, a questão é que hoje existem o quê? Os estados, os territórios, as fronteiras, as leis. Então, mesmo nômade, você vai estar sempre debaixo de um governo. Você vai estar sempre debaixo de algumas leis. Entendeu, meu velho? Essa é a diferença do que existia lá na antiguidade, certo? Boa, meninos. Alguém aqui já foi para Grécia? Ou Roma? Alguém conhece Grécia, Roma? Não, Mariana, Kelvin, Gisele. Hã? Só nos sonhos, queria. Eu sou pobre, não. Gisele já foi. Gisele é burguesinha, né, galera? Ó, lembra que a gente vai ter depois, mais pra frente, a galera da Univ vai ter uma aula de história de Goiás, sabe? Aí na história de Goiás eu pergunto, quem já foi em Caldas Novas, quem já foi em Pirinópolis, quem já foi pra Trindade a pé? Aí a galera participa mais. A galera mais pobre consegue participar mais dessas aulas. Então calma que vai chegar o momento de você participar também, tá bom? Não fica chateado. Vai chegar uma aula em que você vai falar, e agora eu vou falar que eu fui. Aí você vai e se solta. Mas nesse momento aqui é mais pra galera rica mesmo. Ah, é mais pra galera burguesa, pra galera rica, as famílias que tem um sobrenome bonito. Vocês pobres vai ficar mais caladinho aí, tá? Não participa não, pra você não falar besteira e pra galera também não saber que você é um quebrado. Então vamos lá, gente. Grécia. O que é importante? Primeira coisa que eu preciso que você entenda. Tipo, se eu perguntar assim, o aluno chega em mim, a Gisele fala assim, ei, professor, nas férias agora eu vou na Grécia. Eu falo, nossa, que legal, Grécia é massa demais. Aí eu pergunto assim, cara, mas tipo, você vai pra que região? Você vai pra que cidade? Você vai onde na Grécia Antiga? Ou na Grécia atual, na verdade, hoje, né? Por quê? É importante que você entenda que a Grécia é um país. Entendeu? Agora, você falar pra mim que você vai pra Roma, o que você precisa entender? Roma é uma cidade. Você falar pra mim, Marcelo, tô indo em Roma. Fala, ô, meu filho, vai com Deus. Manda um abraço pro Papa. Pronto. Desde a antiguidade, a Grécia era uma civilização, um país, um estado. E Roma é uma cidade. Roma é uma cidade, Roma é uma polis. Roma nunca deixou de ser uma cidade. A grandeza da história de Roma se deu a partir do momento em que Roma conquistou o mundo. Uma cidade, um dia conquistou o mundo. Entendeu? Tá bom? Então, vamos lá. A Grécia Antiga, meninos, localizada na região da Península Balcânica, Península do e Ilhas do Mar Egeu. Deixa eu ver se eu consigo achar um mapinha meu aqui rapidinho. Eu tenho uma galeria dessas coisas aqui. Normalmente eu deixo tudo salvo aqui. Só que tem tanta coisa aqui que Deus é mais. Aqui tem o Antigo Império Romano. Deixa eu ver se eu achar a Grécia aqui. Tem um material de Grécia. Aqui, Esparta, Atenas, tá, não sei o quê. Cruzadas aqui. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, galera. Deixa eu levar aqui mais para baixo. Que dá pra gente. O que é uma península, galera? O que é uma península? Quem lembra? Cadê vocês? Península é um pedaço de terra cercado por água de 3 lados, tá? Quem colocou que é uma ilha, as ilhas são cercadas por todos os lados, né? A península está sempre colada ao continente, tá bom? A península está colada ao continente, a ilha não. Então você pega aqui, ó, essas beiradas de mapa, assim, é tudo península. Essa saída de mapa. Então aqui, essa região aqui, ó, é o que eu chamo de Balcãs. Tá? Isso aqui é a Península Balcânica. Aí você tem a Península do Peloponeso, que é essa pontinha aqui, entendeu? E as ilhas do Mar Egeu. Tá vendo aqui o Mar Egeu, ó? Ilhas do Mar Egeu. Tudo isso que tá pintado aí de verde, galera, era o que nós chamamos de Grécia Antiga. Tá? Então nessa região houve um processo de fixação. Nessa região houve uma revolução neolítica. E alguns grupos começaram a se fixar. Alguns grupos começaram a se sedentarizar. E a partir desse processo de fixação, a partir desse processo de sedentarização, nasceu uma civilização, que era a Grécia, certo?
A Grécia na antiguidade, galera, deixa eu maximizar aqui de novo meu quadro. Só uma coisa agora, tá? Nas aulas que eu vou inserir no mapa, que eu jogo um quadro, um negócio, nessa aula eu vou usar muito, aí eu mando elas para vocês. Aí meu coração esmolece, e aí eu mando o PDF dela para vocês depois, até porque é importante que você tenha isso. Né? Até porque eu não vou querer que você desenhe o mapa, né, meu filho? Alguns aqui mal conseguiram ser alfabetizados na escrita, quanto mais desenhar um mapa da Grécia Antiga. Então eu vou mandar isso aqui para vocês depois. Antigamente eles chamavam essa região, galera, de Elade. Isso aqui já derrubou tanto menino. E a civilização, o povo, eles chamavam de helênicos. Tá? Então, sobre a origem da Hélade, sobre a região da Hélade, sempre que você vê falando de Hélade, tá falando de quê, galera? Hein? Sempre que você vê falando de Hélade, tá falando de quê, galera? De Grécia. Tá? Helênicos. Teve uma questão na União Evangélica, há uns 2 anos atrás, que perguntava sobre a origem dos jogos pan-helênicos. O que seriam jogos pan-helênicos? Os Jogos Olímpicos. Pan é união, helênicos é gregos. Boa, Rafaela. Ô, Fernando, não é que eles gostavam, era o termo que se utilizava. Não se utilizava o termo Grécia na antiguidade. Eu não sei te dizer, não existe um período, não existe um dia disso. O momento em que eles pararam de usar Hélade e passaram a usar Grécia. Eu me lembro numa Eurocopa, não sei, galera mais antiga, umas 2, 3 Eurocopas para trás, que foi na Grécia. E na Grécia, eu lembro de um jogo da Grécia, eu assisti na TV um jogo de futebol da Grécia, eles com a camisa escrito Elias, assim, ó. H-E-L-L-A. Elias. Isso é Grécia, até hoje. A Liga Grega de Futebol chama Elias League. Entendeu? Vou assistir a Elias League. É a Liga Grega de Futebol, até hoje. Entendeu? Tá? Eduardo, você tem que casar, meu filho. O dia que você casar, você vai entender. Você assiste até série A3 do Piauí. Tá? Mas vamos lá, gente. Volta pra aula. Tá? Entenderam isso? Isabela. Então, ela de helênicos, Elias. Anota aí pra mim, ó. Periodização. Periodização é o que a gente falaria sobre o quê? As fases, né? Da história da Grécia Antiga. A Grécia Antiga, ela foi dividida em 5 fases, tá? Períodos. Pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Entendeu? Pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Certo? Essas são as 5 fases da história da Grécia Antiga. Ok? Lembrando que nós estamos estudando essas civilizações dessa época. Tá? Isso aí não vai fazer com que a gente entenda que até hoje os gregos estão no período helenístico. Não. Ok? Eu vou falar sobre alguns períodos menos importantes, como o pré-homérico, por exemplo. E nos períodos mais cobrados, eu vou anotar algumas coisas, tá bom? Entenderam isso? Porque eu lembro que eu te falei, você está num semi-extensivo, nosso período é curto, a gente vai focar naquilo que é mais relevante. O período pré-homérico é o período de formação mesmo, de chegada. Deixa eu baixar aqui para o mapa de novo. De chegada dos primeiros povos nessa região. Até porque, lembra, as primeiras civilizações, elas nasceram de um processo de sedentarização, certo? Então, antes das civilizações existirem, todo mundo era nômade, maluco. Aí a galera começa a procurar regiões de terras mais férteis, próximos a rios, para poder cultivar suas terras, criar seus animais e começam a formar as primeiras civilizações, certo? Então, essas primeiras civilizações, elas têm os seus chamados povoadores, que eram povos de outras origens, né, que iam para habitar essas regiões. Então, quando você vai falar sobre os gregos, você tem lá aqueus, jônios, eólios, dórios, eram povos que até então viviam de uma perspectiva nômade e começaram a estabelecer um processo de fixação, um processo de sedentarização, certo? Esses povos, então, eles passam a estabelecer o quê? A formação de pequenas comunidades. Eles chamam primeiramente de genos. Genos são as primeiras famílias, entendeu? Comunidades gentílicas, comunidades patriarcais. Mora o pai, a mãe, o avô, os filhos, entendeu? Comunidades gentílicas, eram genos. Com o passar do tempo, esses genos foram se tornando tribos, que os gregos chamavam de fátrias, tá? Até que eles formaram as primeiras polis. Então, a evolução do povoamento na Grécia Antiga se dá genos, famílias, fátrias, tribos, polis, cidades. Marcelo, então eu preciso decorar isso? Até hoje eu não vi nenhuma questão que perguntasse isso especificamente para você. Tá? Esses primeiros povos chegaram, começaram a ocupar a região da Hélade, né, que nós vimos aqui geograficamente onde fica, até que chegam os dórios. Eu vou te dar uma característica dos dórios e ver se você consegue pensar junto comigo. Os dórios foram os últimos povos a chegar na Hélade.
E os dórios fundaram uma cidade chamada Esparta. Entendeu? Os dórios fundaram Esparta, não é isso, Rafaela? Se os dórios fundaram Esparta, quais eram as características principais dos dórios? Hã? Quais eram as características principais desses dórios? O militarismo, as invasões, as guerras, a violência, entendeu isso? Tá? Então, quando os dórios chegaram, eles provocaram, gente, o que nós chamamos de primeira diáspora grega. O que significa diáspora? Dispersão. Diáspora é dispersão. Então, os primeiros povos, eu preciso que você entenda isso, para que esse mapa faça sentido. Tipo, por que que eu tenho tanto povo grego espalhado? Entendeu? Tem grego aqui, tem grego aqui, grego aqui, grego aqui, grego aqui, grego aqui, 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 nessa ilha, aqui, aqui. Como é que eles se espalharam? Porque desde o início do seu processo de formação, desde o início do seu processo de povoamento, eles sofreram uma dispersão com a chegada dos dórios. Que eram povos guerreiros, ocuparam aqui a região da península e provocaram esse espalhamento dessa galera. Certo? É a primeira diáspora grega. E aí essa galera se espalhou, essa galera começou a formar, construir suas cidadezinhas, suas polis em outras regiões, e a história grega ganhou força. Vem um cara chamado, vamos trabalhar aqui, ó. Com o passar do tempo, surgiu na Hélade um helênico, um grego chamado Homero. Homero era um aedo. Um aedo. O que é um aedo? É um narrador. É um contador de histórias. Alguns livros didáticos menos bem elaborados dizem que Homero ele era um poeta. Fernando, é anacrônico, tá? A sua expressão. Ele pergunta se os dórios podem ser chamados de bárbaros. Até porque o conceito de barbárie, de bárbaros, não existia até então, né? Porque o bárbaro ele era um estrangeiro. O bárbaro era aquele que não era grego, era aquele que não era romano, era aquele que era diferente de mim. Nesse momento, eles estão todos ali se fixando ainda. É lógico que se você tentar estabelecer comparações, eles vão aparecer. Mas o termo ainda não era utilizado. Tá bom? Entendeu? Tá. Não, o Homero era um contador de histórias. Assim, é até questionável, não sei se vocês já leram sobre isso, a existência do Homero. Não sabe se o Homero realmente existiu, se ele realmente escreveu alguma coisa. Se você pegar as obras de Homero, a Ilíada e a Odisseia, você vai ver que na capa está assim, ó, obras atribuídas a Homero. Tá? E o Homero ele foi muito importante na periodização, tanto é que você tem antes do Homero, que é o pré-homérico, e o homérico. O Homero ele foi muito importante na história grega por causa dos primeiros registros, né? Das primeiras obras. As narrativas de Homero acabaram dando origem a duas obras muito importantes na história da Grécia Antiga. A Ilíada e a Odisseia. A Ilíada é uma obra que narra uma guerra famosa desse período, que foi a Guerra de Troia. E a Odisseia narra a volta de Ulisses, também chamado de Odisseu, da Guerra de Troia. E nessas duas obras, galera, são livros bem extensos, né? São livros de capítulos compridos, tal. Nessas duas obras, você vê informações sobre as cidades, sobre o clima, o solo, o relevo, sobre a cultura, né? Os deuses, as crenças. Então, tudo isso faz parte da história deles, tá? Tudo isso é uma construção. Então, é importante demais essas obras, porque esses registros mais antigos, certo? Eles acabam sendo bases para o estudo da história desses povos, tá? Entendeu? Daí que veio a crença da descendência de Heleno. Como assim? De Helena, não? Heleno? Ah, sim. Não, não, mas assim, aí já é uma. A gente tem que saber separar um pouco a parte histórica, que é o que eu estou dando, né? Da questão mitológica. Você tem a questão aí das crenças, sim, é nesse período, tá? Você só não tem relação com o processo, com o tempo histórico, assim, dizendo. Tá bom, Mariana? Entendi a relação que você queria dizer. Então vamos lá, gente. Depois de Homero, então, você passa a ter, dentro da história grega, registros, narrativas escritas. Porque é importante entender que a história, enquanto ciência, ela nasce a partir do quê? Ela nasce a partir daquilo que é registrado, a partir daquilo que é escrito. E é aí que vem o período arcaico. Porque o período arcaico, que é um período que vai cair muito nas provinhas de vocês, é um período onde começa a se registrar ela de uma Grécia dividida em polis. A palavra polis, meninos, ela quer dizer o quê? Cidade. Na Grécia Antiga, as cidades, elas eram cidades-estado, tá? Nem toda polis é uma cidade-estado. Entendeu isso? O que seria uma cidade-estado, galera?
que seria uma cidade-estado? Uma cidade autônoma, independente, autossuficiente, isso mesmo. Entendeu isso? Isso é uma cidade-estado. Agora, na Grécia Antiga, nós temos a formação dessas polis, dessas cidades, e elas tinham sua autonomia. Lembra? Anápolis, Pirinópolis, Cristianópolis, Teresópolis. Olha o tanto de cidade que termina com polis. Porque polis é cidade. Como os gregos se descentralizaram, viviam distantes uns dos outros desde a primeira diáspora, eles começaram a ter características diferentes. Agora, um ponto já foi cobrado em muitas questões. O que os unia? Como que eu sabia quem era grego? Quais eram os pontos comuns entre eles? Boa, Mariana e Zé Augusto. A língua e a religião. Entendeu? A língua e a religião. Então, o fato de falarem a mesma língua e o fato de partilharem, nesse primeiro momento, o mesmo conjunto de crenças, na mitologia, no politeísmo, fazia deles gregos. Certo, Lana? De boa aí? Beleza? Então, a forma de governo era diferente, a economia era diferente, a educação, o papel da mulher e tudo mais. Certo? Fernando, nesse momento você já tem ali as primeiras formas de escrita. Aquelas escritas mais primitivas. Aí, com o tempo, foi surgindo os alfabetos. Ok? Tá? Então, vamos lá, gente. Normalmente, quando você pega um livro didático, você... Parece que a Grécia inteira só tinha 2 cidades, não é? Você pega um livro didático, parece que a Grécia inteira era só Atenas e Esparta. Aí você olha, às vezes, no livro, você olha, às vezes, aqui no mapa que eu trouxe para nós, ó. Olha o tanto de polis que existia na Grécia Antiga, galera. Ó, Esparta aqui, Argos, Corinto, Tebas, Atenas, Ambracia, Estágira, Ábidos, Sardes, Éfeso, né? Entendeu? Corinto é muito famoso. Galera que às vezes lê a Bíblia, tem até mais informação dessas cidades gregas, do Império Romano, da Mesopotâmia Antiga, entendeu? Aí tem informação, né, sobre essas cidades. Principalmente no Novo Testamento, né? No Novo Testamento você tem as cartas de Paulo, e o Paulo foi escrevendo carta aos gregos, ele viajou pela Grécia. Ele escreve carta de Paulo aos Coríntios, aos Éfesos, aos Colossenses, Tessalonicenses, aquela coisa toda. Tá? Isso. Então, é normal isso aí. Tá bom? Fechou? Entendeu? Agora, Esparta e Atenas, em termos didáticos, foram as polis principais. Certo? Ó o Fernando aí pregando pra galera. Isso aí, Fernando. É muito massa mesmo. A galera às vezes olha pra mim assim, não, eu não tô curtindo, não. Eu sou filho de pastor, cresci dentro da igreja. Tem toda uma formação hoje, tô meio assim, estranho, mas já li a Bíblia várias vezes, cheguei a fazer teologia, tem uma formação religiosa bem pesada, tá? Vamos lá, vamos falar disso. Agora é isso aí, Rafaela. Isso. Já passou o testemunho, volta pra aula. Então, gente, vamos falar um pouquinho de Atenas, inicialmente. Tá? Olha aqui no mapa, onde fica Atenas? Ó, Atenas tá aqui, ó. Viu aqui, ó? Atenas. E Esparta tá aqui. Então você percebe que não são cidades muito próximas, não. Ana Júlia, fica quieta. Tá? Atenas de um lado, Esparta do outro. Atenas, galera, ela era uma acrópole. Alguém lembra o que é uma acrópole? Hum? Acrópole quer dizer cidade alta. Eram cidades que eram construídas em cima dos morros. Entendeu? Em cima da montanha. Se você for em Atenas, Gisele, você foi em Roma, só você foi na Grécia, você foi em Atenas? Você foi em Atenas hoje, você visita a Atenas antiga, entendeu? E você visita a nova Atenas, que é a Atenas mais moderna. A Atenas moderna, ela é embaixo do morro, entendeu? Já a Atenas antiga, você olha, você visita a Acrópole, os templos, aquilo lá, Atenas é uma cidade alta. E Atenas fica, galera, na região de relevo mais montanhoso. Uma favela é uma acrópole, mais ou menos isso, Eduardo. Até porque as favelas elas não precisam necessariamente serem morros, mas é uma comparação relevante à ideia brasileira de favela que nós temos. E em Atenas nós tivemos o berço, tá? Isso aqui é um ponto muito importante da democracia. Galera, de cada 10 questões que nós temos sobre Grécia, no Enem, por exemplo, 8 são sobre democracia. 2 é polis. Se cair Grécia no Enem, só vai cobrar 2 coisas, no Enem, tá? Democracia e polis.
Rafaela, não é que é um conceito meio equivocado, é porque é a democracia primitiva. Se você parar para pensar, até mesmo as democracias contemporâneas, elas são excludentes. Não tão excludentes como elas eram, né? Mas aqui é a primeira forma de democracia pensada, né? Então, de fato, quando você pega o sentido literal da palavra, você não tem um governo de todos, você não tem algo para todo mundo. Nunca teve, nunca foi assim. E não pode ser assim. Então você perde até um certo controle sobre a política, sobre a organização da sua sociedade. Entendeu? E o cara que vai estabelecer essa democracia foi um cara chamado Clístenes. Clístenes, ele era um legislador ateniense. Tá? E a primeira coisa que ele fez, galera, foi criar o demos. Normalmente, quando a gente fala em demos, vamos falar disso agora, Rafaela. A gente estabelece que demos era povo. Certo? Demos era povo. Por quê? Alguém lembra? Por que demos era povo? A democracia era para todos os cidadãos, só que a cidadania era restrita, né? Porque, na verdade, galera, demos era o nome de um livro, era o nome do livro de registro daqueles que nasciam em Atenas. Entendeu? Então, quando você nascia em Atenas, seu nome era anotado no demos. Então, você sabia que aquela pessoa era ateniense. Porque ela tem o nome dela no registro. Tipo cartório, entendeu? Que ele deve, não, anota o nome dele no livro aqui do cartório. Viu aqueles livrão quando casa? Tem uma herança clássica muito forte, né? Você vai lá e anota tudo naquele livro de registro, aquela cerimônia toda. Entendeu? Então, nasceu em Atenas, seu nome está colocado no demos. Por isso que é povo. Então, você pertence ao povo ateniense se seu nome estiver anotado ali. Então, como é que eu vou saber que alguém é estrangeiro, por exemplo? Chega um cara lá, do nada, eu preciso puxar a ficha dele. Como é que eu sei que ele não é, que ele é estrangeiro? Hã? Fala comigo, gente. Se o nome dele não estiver no livro, né, pela ID, entendeu? Ele está excluído da listinha. E a partir do demos, do povo, como a galera até comentou aí, surge o conceito de cidadania. Isso aqui é mais simples do que você imaginava. Vamos lá, vamos fazer um resuminho aqui. Ó. O que é polis? O que é polis? Cidade, não é? Se você tem direitos na sua polis, você tem direito político. A palavra política, ela vem de polis, cidade. Ter direitos políticos. Então, se na cidade você tem direitos políticos, você é um cidadão. Entendeu isso? Então, a partir do momento em que você exerce direitos políticos, cidadania. Cidadania. Entende isso? Tá? Oi, Mariana? Onde? Deixa eu minimizar para você aqui, que dá para você ver tudo. Aqui? Entenderam isso, galera? Então, a partir da perspectiva da definição daqueles que podem ter direitos, daqueles que têm cidadania, daqueles que podem participar efetivamente da polis, entendeu? Aí, de fato, a gente começa a estabelecer ali o conceito de quem participa ou não. Quem podia? Quem era considerado cidadão em Atenas, galera? Quem lembra? É um princípio bem básico dessa matéria. Quem era considerado cidadão em Atenas? Homens, maiores de 18 anos, filhos de pai e mãe ateniense. Certo? Nesse momento aqui, galera, a gente não tinha esse conceito de riqueza, não. Eu não tinha que, sei lá, sei lá que eu falo, demonstrar bens, posse. Tipo, eu não podia ser escravo, né? Heterotópicos. Boa, Du. Entendeu? Eu tinha que ser homem, filho de pai e mãe ateniense, maior de 18 anos. Eu tinha cidadania. Certo? Então, quando, não sei se foi a Mariana, quem colocou aí, falou sobre a questão de não ser uma democracia, né? É porque, no sentido literal da palavra, se excluía mais do que incluía. Entendeu? E é aí que nós estabelecemos uma diferença entre a democracia direta versus a democracia indireta. Certo? Vamos lá. Qual seria o tipo de democracia grega? Direta ou indireta? Quer ouvir a direta? Mariana, direte? Direta. Por quê? Por quê? Porque os gregos, os atenienses não votavam.
Eles não iam lá depositar um papel na urna, entendeu? Eles se reuniam, né, nas praças, nas assembleias, nas cúrias, nas ágoras, e começavam a debater e a discutir os problemas da cidade. Até porque, gente, não era uma quantidade muito grande de pessoas. Um dia um aluno falou para mim, professor, esse tipo de democracia seria mais certa. Aí eu perguntei para ele assim, meu filho, como que você acha que a gente poderia viver dentro de uma democracia assim hoje em dia? Em que tipo de sociedade ou país seria possível? Você vai reunir todos os cidadãos de Goiânia, vamos pensar só em Goiânia, estou aqui em Goiânia, para discutir política, moço. Se nós começar a discutir política aqui nesse grupo, nessa aula, nós vai matar um outro, vai esfaquear o outro online. Já imaginou isso sendo feito publicamente? Não tem como. Então, uma democracia direta dentro de uma perspectiva contemporânea, ela é impossível. Nas democracias indiretas, que nós também chamamos de quê? De representativa. A direta eu vou chamar de participativa. Entendeu? A democracia direta é participativa. Você participa diretamente, você participa efetivamente dos debates políticos. Na democracia indireta, você tem uma perspectiva representativa. Você, em tese, escolhe os seus representantes. Certo? Aí, meninos, deixa eu ver aqui se eu consigo um espaço para trazer mais uma imagenzinha para nós aqui rapidinho. Espera aí. Tinha umas 672 aulas aqui. Aqui. Uhum. Vê se você consegue enxergar aí, ó. O funcionamento da democracia. Democracia direta, pois os atenienses não delegavam o seu poder a ninguém. Eram eles mesmos que governavam. Entendeu? Olha a quantidade de cidadãos em detrimento dos não cidadãos. Tá vendo? Bandeira de Israel ali que eu tava. É uma aula minha sobre o Estado de Israel, Fernando. E aí nós tínhamos alguns órgãos, como por exemplo, a Elieia, que era um tribunal dos juízes, tipo poder judiciário. A Eclésia, né, que era a Assembleia dos Cidadãos. E a Bulé, que era um conselho que preparava a Eclésia, cerca de 500 membros. Certo? Aí haviam os magistrados, que eram 10 pessoas dos arcontes e 10 estrategas, certo? Os arcontes têm funções judiciais e os estrategas são chefes militares do exército. Esse tipo de informação desse quadrinho aqui jamais vai aparecer numa prova de Enem. Tá? Agora, o NIRV, você pode esperar. A galera da Unirv aí, ó. Uma questão sobre Grécia trazendo esses nominhos, invertendo os significados. Entendeu? É comparativo mesmo. Tá bom? Então lembra dessa possibilidade. Outra questão muito forte que se trabalha em relação a Atenas em provas, como por exemplo a prova do Enem, é a questão do papel da mulher. A figura da mulher ateniense, ela tem uma representatividade muito forte para a história ocidental. Entende? Porque, não sei se vocês se lembram de estudar sobre isso, mas a mulher em Atenas, ela era completamente excluída da vida pública. Ela era completamente excluída de todo e qualquer direito ou participação. Existe até uma música, né, uma letra do Chico, que é muito utilizada nas provas de história, que é Mulheres de Atenas. Todo mundo vocês já viram essa letra? Ah, vem, credo. Olha só, repara nisso aí. Ó, isso, Rafaela, quase isso. Mas em comparação a Atenas, sim. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem para os seus maridos orgulho e raça de Atenas. Quando amadas, se perfumam, se banham com leite e se arrumam suas melenas. Melenas são cachos, cabelos. Quando fustigadas, não choram, se ajoelham, pedem e imploram mais duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Sofrem para os seus maridos, poder e força de Atenas. Quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados, 1000 quarentenas. E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos, carícias plenas obscenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Despem-se para os maridos, bravos guerreiros de Atenas. Quando eles se entopem de vinho, costumam buscar o carinho de outras falenas. Mas no fim da noite, aos pedaços, quase sempre voltam para os braços de suas pequenas Helenas. Mirem-se do exemplo daquelas mulheres de Atenas. Geram para os seus maridos os novos filhos de Atenas. Eles não têm gosto ou vontade, nem defeito nem qualidade. Têm medo apenas. Não têm sonhos, só presságios.
O seu homem, mares naufrágios, lindas sirenas morenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, temem por seus maridos, heróis e amantes de Atenas. As jovens viúvas marcadas e as gestantes abandonadas não fazem cenas, vestem-se de negro, se encolhem, se conformam e se recolhem às suas novenas serenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, secam por seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Massa, né, cara? E triste ao mesmo tempo, assim. É muito interessante a descrição que o Chico faz aqui. Eu falo massa no sentido histórico, tá, meninas? Pelo amor de Deus. No sentido de como ele consegue narrar a vida de uma mulher de Atenas, entende? E por que eu preciso que você entenda? Quando você estuda a história da Grécia Antiga, você percebe que houve um período lá. Nós estamos falando do período arcaico, né? Entendeu? Nós estamos falando do período arcaico. No período clássico, nós tivemos as guerras. E uma dessas guerras foi uma guerra entre Atenas e Esparta. Vocês estão lembrados disso? A famosa Guerra do Peloponeso. E Atenas viveu um momento na história da Grécia Antiga, chamado de século do ouro, o século de Péricles, em que Atenas se sobrepôs às outras polis. Atenas começou a impor, a democracia ateniense começou a ser instalada em outras polis. A filosofia, né, a escola de Atenas, Atenas era o berço da filosofia grega, do pensamento ocidental. Então, a cultura ateniense, ela acabou se sobrepondo dentro do mundo grego. E essa visão da exclusão da mulher recatada e do lar, já ouviram disso? Hein? A mulher recatada e do lar. É uma visão grega. Até porque, Sabrina, o nosso mundo ocidental, ele é uma grande herança clássica, né? O nosso mundo ocidental é uma grande herança grega, cara. Para nós o pensamento é a filosofia. Para nós os grandes jogos são os olímpicos, né? O grande sistema de governo é a democracia. Então, assim, o pensamento grego, ele constrói essa perspectiva dessa construção do mundo ocidental. Isso vai ser questionado só lá no século XVIII pelos iluministas, pela Revolução Francesa, onde a mulher começa a se colocar dentro de uma perspectiva. Ô, gente, o que vocês estão falando nesse chat? Eu tenho que dar um jeito de bloquear esse chat. Eu tô aqui falando sobre a mulher de Atenas, né? O cara vai escrever de beijo grego. Ah, não. 7h20 da noite. Eu tô dando aula desde as 7 da manhã. E é o pastor, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí é pra acabar. É por isso que Jesus não volta. Você tem um pastor, o cara pregou a aula inteira, deu 7h20 da noite, ele escreve sobre beijo grego no chat. Oh, o inimigo tá furioso. Pelo amor de Deus. Ah, não. Entendeu? Ave credo. Agora, Esparta, vamos lá para Esparta, né? Vigia, irmão. Esparta, lembra que eu te falei desde o começo da aula. Esparta foi fundada pelos dórios. Ó, Abraão. Apareceu um cara chamado Abraão na aula. Isso não tem como não ser crente. Né? É possível, Abraão. Se o Abraão tiver desviado, aí acabou. Aí eu não dou conta, aí eu tenho que sair. O cara chama Abraão. Vamos lá. Mano, presta atenção. Nossa senhora. Eu nem que tá acabando já o tempo. Pai Abraão. Esparta era uma cidade quartel, né, cara? Esparta era uma cidade militarista. Os espartanos, eles tinham a cultura da guerra, né? Vamos pegar aqui, ó. Fundada pelos dórios, né? Esparta tem uma perspectiva extremamente interessante nessas pinturas antigas sobre os espartanos. Os espartanos eram os grandes guerreiros. O homem espartano, ele não nascia para ser outra coisa, entendeu? Eles nasciam para ser guerreiros. Quem já assistiu esse filme, né, que mostra aqui, ó, Os 300 de Esparta, já assistiram isso? Né? Tem gente que não gosta, né? Os 300 de Esparta. Tem uma cena nesse filme que eu acho muito interessante. A versão do Thiago é a melhor mesmo. Tem uma cena nesse filme que eu acho muito interessante. Que quando o Leônidas, né, que é o rei de Esparta, eles estão indo para encontrar com o exército dos persas, e aí eles encontram um outro exército, né, de uma outra cidade que também estava indo na luta contra os persas que invadiram toda a Grécia. E o Leônidas pergunta, né, você, o que você é? O que você faz? O cara fala, eu sou ferreiro. O outro fala, eu sou carpinteiro. O outro, eu sou pedreiro. E aí ele vira para trás e pergunta, né, espartanos, o que nós somos? E os caras, hu, hu, hu. O que isso quer dizer? O que é o AU? O que é essa perspectiva? Quer dizer que o homem espartano, ele não nasce para ser outra coisa. Tipo, ele não tinha uma profissão e de vez em quando ele lutava, entendeu? Não é igual você que é, sei lá, sou professor e à noite eu vou pro Muay Thai, não é isso. Eles são guerreiros. Eles nascem para ser guerreiros, para ter a cultura da guerra. E a sociedade espartana, ela se caracteriza muito dentro dessa perspectiva. Porque o topo da pirâmide da sociedade espartana, né, os espartanos ou esparciatas, ela estava diretamente controlada por essa elite guerreira. Aí a Rafaela faz uma pergunta bem interessante. Mas quem era responsável pela produção do resto? Estrangeiros, escravos e as mulheres. Tá? É por isso que em Esparta, a mulher ela tem um pouco mais de importância e relevância do que em Atenas. Porque existem posições que a mulher precisa ocupar em Esparta.
A posição da agricultura, do comércio, da produção, do artesanato, muitas vezes era mais ocupada pelas mulheres do que pelos homens. Muitas vezes, quando os homens iam para a guerra, eram as mulheres que ficavam cuidando das cidades, as crianças, entendeu? Então, tipo assim, a mulher em Esparta, ela tem uma importância para cuidar, e a grande contribuição que ela pode ter é dar a Esparta um guerreiro, entendeu? Esse guerreiro precisava ser fisicamente perfeito, né? Nós sabemos disso. Se nascesse com alguma deficiência física, alguma coisa, eram sacrificados, para que os espartanos pudessem ser esses homens mais fortes. Aí na próxima aula eu vou trabalhar com vocês as guerras e já entrar em Roma. Porque em Roma a gente começa a passar pela monarquia, trabalha a república e consegue em pelo menos 2 aulas falar o máximo de importância. Aí vocês vão fazendo os exercícios. Tendo dúvidas em exercício, você vai falar, Marcelo, começa a aula, professor, eu fui fazer o exercício e tal questão eu não entendi. Porque aí eu vou saber que eu vou tirar um pedacinho, 10, 15 minutos da aula, para a explicação, para tirar as dúvidas de vocês. Entenderam? Se ninguém falar nada, eu vou tocar o pau em teoria igual hoje, até 7h30 da noite. Mostrou, professor? Tenho dúvidas. Aí a gente vai sempre esperar um tempinho, tirar para poder ajudar a galera. Entenderam? Tranquilo? Obrigado, gente. Beijo para vocês. Até a próxima. É nóis, tamo junto. Qualquer coisa, só me falar. Tchau, tchau. Boa noite, senhores. Boa noite, boa noite. E aí, galera? Boa noite. Firmeza? Tudo certo aí? Deixa eu só conferir uns detalhezinhos aqui se tá tudo ok. Estão me ouvindo bem? Estão vendo meu quadro? Tá tudo certo? Estava tentando ajustar aqui, por isso que vocês não estavam me ouvindo. E aí, galera? Rafaela, Vitória, Lorena, Caleb, Gabriela, Duda, Yuri, Camila, ó, que galera aí, José, Ludmila, Ana e Angélica. E aí? Tudo bem por aí, então? Vamos lá? Oi, Isabela Molocha. Boa noite. Vamos lá, né, gente? Essa aulinha gostosa, 6 horas, até 7 e pouco. Porra. Bora. Bora começar. Na aula passada, a gente começou a trabalhar a atividade clássica, né? A gente trabalhou alguns pontos sobre Grécia. Hoje eu quero fechar, trabalhar alguns outros pontinhos com vocês. E aí, Lorena Guimarães, beleza? E entrar em Roma, né? Trabalhar os pontos principais de Roma, porque na semana que vem a gente já tem que ir para medievo, feudalismo, que o nosso tempo é mais curto que o Vitinho. Então, galera, nós precisamos tentar ao máximo aproveitar e relembrar daqueles conteúdos principais. E aí eu trabalhei com vocês a parte da periodização, né? Da Grécia Antiga. Trabalhei uma parte de visão da antiguidade, aqui só para relembrar, isso aqui foi o que a gente anotou. Tá? Aí a parte Grécia, trouxe um mapinha aqui, te mostrei onde fica, né? Porque tem uma galera aí que é meio perdida, periodização, falei do pré-homérico, falamos um pouquinho do Homérico, do Homero, de Ilíada e Odisseia, falamos do arcaico, o surgimento das polis, principais características de Atenas, comentamos de Esparta, do seu militarismo, e agora nós vamos entrar no período clássico, tá? Rapidinho, a gente poder fechar Grécia, a revisãozinha de Grécia, tá? E lembrando, meninos, hoje mesmo eu conversava com alguém, né? Com algum professor, acho que era com o Brenner, e a gente lembrando do seguinte, né, cara, você tem que fazer o que a escola propõe de modelo de estudo. A gente tem que estudar aula antes, tem que assistir a aula, organizar nesse sentido, porque o nosso tempo aqui como professor ele é curto, então é mais para você, porra, tava estudando essa parte, eu vi essa parte, porra, não entendi isso, porque de fato a gente não tem tempo de aprofundar em tudo não, infelizmente, tá? Então nós temos 5 fases, pré-homérico, homérico, arcaico, período clássico, tá? Lembra que eu comentei com vocês que é importante lembrar, tentar estabelecer, sei lá, um ponto de memória de cada período, tá? Então, pensa comigo. Período pré-homérico, chegaram os primeiros povoadores na Hélade, formação ali da ocupação, né? Chega os Dórios, primeira diáspora. Período homérico, Homero, os relatos, a Ilíada, a Odisseia, as narrativas sobre a Guerra de Troia. Período arcaico, a consolidação da Grécia em polis, em cidades. As polis gregas eram cidades-estado, eram autônomas. Elas eram unidas pela língua, pela religião, mas o restante era diferente. Falamos de Atenas, um pouco do seu modelo, a cidadania, a democracia, Esparta e seu militarismo. E agora a gente vai entrar no período clássico. O período clássico foi o período de apogeu das polis, período em que as polis atingiram seu maior momento. E até por isso, o período clássico ele foi marcado pelas guerras. Tá? Então, algumas guerras marcaram a história da Grécia Antiga, e especificamente uma é muito famosa, né? Que foram as guerras médicas.
As guerras médicas ou greco-pérsicas, tá? Certo? Sim, Natália. Quando a democracia foi criada pelo Clístenes, ele colocou a cidadania aos 21 anos. Porém, algumas reformas na cidadania acabaram sendo propostas depois por outros legisladores, o Graco, o Solon, e a cidadania foi definida aos 18, ok? Então, normalmente, os livros trazem com 18 anos, que foi o que realmente durou dentro do modelo democrático grego. Guerras médicas ou greco-pérsicas, tá? Por que chama médicas, né? Porque os persas, eles foram uma fusão entre um povo medo e o povo persa. Tá? Então, os medo-persas depois passaram a se chamar persas mesmo, contra os gregos, né? E existe uma frase de um grande pensador, de um grande historiador do século XXI, que sou eu, que diz o seguinte: a descentralização grega favorecia os persas. O que seria essa descentralização grega? O fato de que os gregos, eles não eram unificados, o fato de que os gregos, eles não tinham um governo único e, automaticamente, eles não tinham um exército único. Pô, professor, mas como assim eles não tinham um exército único? Esparta não tinha um grande exército? Esparta tinha um grande exército. Esparta era a Grécia ou Esparta era uma polis? Hein? Esparta era só uma polis, né? Então nós precisamos entender que, pô, Esparta era uma grande potência, mas Esparta não passava de uma cidade. Então os persas, eles vão se aproveitar dessa descentralização. Quando eu dou essa aula, eu costumo falar assim, ó, se eu, sozinho, for lutar contra 10 caras, qual que é a única chance de eu ganhar desses 10? Se vier um de cada vez. Se vier um e eu for muito bom de porrada, pode ser que eu consiga bater nos 10. Pode ser. Né? Vai que é 10 bobo. 10 caras meio bobo, porque as caras velho, e se vier um de cada vez, talvez eu consiga. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, judô, sou um brigador, já briguei demais na rua, fui preso algumas vezes. Então pode ser que eu consiga. Agora, filho, eu posso ser o cara mais brabo do mundo, irmão. Se montar os 10 em cima de mim, Fernando, já era, né? Já era. Por que eu tô falando isso? Ah, Marcelo, tá contando essa história pra você entender a porra da guerra. Larga de ser enjoado, pau no cu. Como assim? Os persas, eles eram um povo, uma civilização. E eles, então, decidiram invadir a Grécia, que, porra, era gigantesca, muito maior do que os persas. Porém, lutar contra os gregos não era lutar contra um grande exército. Entendeu? Lutar contra os gregos não era lutar contra um grande exército. Lutar contra os gregos era lutar contra vários pequenos exércitos. Porque eu volto na minha frase, a descentralização grega favorecia os persas. Se alguém invadisse Atenas, Esparta tinha alguma coisa com isso? E você lembra, né, da aula, né, Marcelo? A parte que eu sou desviado, você lembra, a outra parte não. A matéria mesmo, você não lembra porra nenhuma. Então, presta atenção. Se alguém invadisse Atenas, Esparta era obrigada a ajudar? Não. Se alguém invadisse Creta, Troia tinha que ajudar? Não. Por quê? O que os unia? O que os unia? A língua e a religião. Entendeu? A língua e a religião. Você está entendendo isso? Então, é isso que eu estou falando. A descentralização grega favorecia os persas. Os persas, eles invadiram a Grécia, especificamente, o que é isso, Fernando? No governo de dois grandes reis persas, tá? Dario e Xerxes. Dario e Xerxes. Dario foi o primeiro grande invasor. E depois Xerxes, certo? Já os gregos, meninos, eles vão enfrentar, especificamente nessa guerra, várias pequenas batalhas. Até porque, mais uma vez eu te lembro, a descentralização grega favorecia os persas. Então, ó, Batalha de Termópilas, quem assistiu os 300 de Esparta? Aquele filme é sobre a Batalha de Termópilas. Batalha de Queroneia, Batalha de Salamina, Batalha de Plateia e a Batalha de Maratona, né, que é uma das batalhas mais famosas das guerras médicas, que inclusive por causa dela deu-se o nome, né, de maratona. Um soldado ateniense teve que correr lá, uns 40 e poucos quilômetros, para avisar da invasão dos persas. E ele correu tanto que quando ele chegou, assim que ele avisou dos persas, ele morreu, né? Tão cansado que ele estava. Cagado de ser besta, ficar correndo esse tempo. Então, assim, você tem justamente essas batalhas aí. Raciocina comigo, meu velho. Se a descentralização grega favorecia os persas, se o fato dos persas lutarem cada vez com um dava poder a eles, certo? Calma, Nath, calma, segura. Agora vamos chegar lá. Uns alunos parece que eles têm ejaculação precoce. Espera, professor, vamos chegar lá na guerra médica. Aí o que acontece? Perdi meu raciocínio aqui. Qual era a única chance dos gregos vencerem essa guerra? Vamos para mim. Qual que é a única chance dos gregos vencer essa guerra? Vamos, moço, é rápido, fala rápido comigo, tem que render, vocês é devagar demais, cacete. Qual era? Se unindo, entendeu? E foi aí, então, que Atenas decidiu formar
a Liga de Delos. Entendeu? Atenas vai decidir formar a Liga de Delos. Porque, entenda, em Esparta os caras lutavam. Em Atenas os caras pensavam, né? Atenas era o berço da filosofia, do pensamento ocidental. E Espartano era aqueles caras grandão, bombadão, vou bater em você. E aquele negócio todo. Então, tipo, em Esparta os caras eram muito bons de porrada. Em Atenas os caras eram muito bons de raciocínio. Os caras eram muito bons pra pensar. E eles pensaram, cara, precisamos nos unir, formar um grande exército grego e lutar contra os persas. Atenas vai e forma a Liga de Delos. Com a Liga de Delos, nós tivemos a expulsão dos persas. Entenderam isso? Tá? Sabrina, que interrogação é essa, minha filha? Tá? Então, vamos lá. Então, com a Liga de Delos, os persas foram expulsos. Ok? O áudio está travando? Patrícia. Só o da Patrícia ou tem mais gente com problema? Só o seu, Patrícia. Interferência aí. Tem um microfone e um condensador aqui, ó. Então tá, peraí. Então vamos. Que isso, meu filho. Se der problema, tem que falar mesmo. Desculpa, não. Aula online é essa luta. Mas bora. Quando Atenas, através da criação da Liga de Delos, ela vence a guerra, e a guerra acaba e eles expulsam os persas. Entenda, eles expulsam os persas. Os persas não foram dizimados. O que é dizimado? É água, viu, gente? Pelo amor de Deus. Não põe água no copo térmico aqui pra ele ficar gelado. Cara, pensa, Marcelo tá chapando melão na aula. Você tá louco, não. Infelizmente. Até queria, mas não pega muito bem, não. Mortos, matar todo mundo. Então, tipo, se eles tivessem matado todo mundo, beleza, acabou o perigo. Mas os persas do Xerxes foi expulso, cara. Então, tipo, o que pede, o que, de certa forma, garantia para os gregos que os persas não iam voltar? Que o Xerxes não ia tentar outra invasão? Nada. Então, Atenas começa a fazer o quê? Utilizar a Liga de Delos para cobrar impostos das outras cidades. Atenas começa a cobrar tributos das outras polis para que elas possam continuar na Liga de Delos. Foi meio que falar assim, ó, é o seguinte, se você não pagar imposto para mim, Atenas falando, você está fora da Liga de Delos. Se os persas ou qualquer povo invadir, você vai ter que lutar sozinho. Esse risco de uma invasão persa ou de um outro povo, nesse momento, era real? Hein? Lógico que era, cara. Lógico que era, Fernando. Era real, acabei de falar, cara. Os caras não mataram os persas perderam e saíram correndo. Entendeu? E se o Xerxes voltar? E se ele quiser vingança? Então, tipo, a galera começou a pagar imposto. E Atenas começou a centralizar. Atenas começa, a partir da Liga de Delos, a fazer algo que até então a Grécia nunca tinha feito. Que era uma cidade começar a controlar as outras, que era uma centralização do poder. E isso vai provocar uma reação espartana. Essa reação espartana vai dar início à guerra do Peloponeso. Que perfeito, caralho. Por quê? Por que vai acontecer, cara? Esparta vai pensar e falar assim: eu não vou pagar porra nenhuma de imposto para Atenas, não. Atenas tá achando o quê? Que só ela agora manda, e se eu ficar com medo dos persas e tudo mais? Quer saber de uma coisa? O que Esparta faz? Esparta fala: eu vou fazer uma liga para mim também. Entendeu? Esparta pega e cria a liga do Peloponeso. Ô, Vitório, aí você quebra minhas pernas. O que é que faz com o imposto, com o dinheiro? Gasta, ué. Né? Então, Atenas, ela faz, começa a cobrar os impostos e começa a ficar mais rica e mais poderosa que as outras pontes todas. Atenas cresceu muito mais, Atenas enriqueceu muito mais. Porque agora todas as cidades gregas estavam pagando imposto para Atenas. Nenhuma cidade tinha essa riqueza toda. Tanto é que eles chamavam esse período em Atenas de o século do ouro, entendeu? Atenas deu uma prosperada fodida, sacou? E aí Esparta reage, Esparta fala, não, chega, Esparta passou um tempo ali no começo, também pagando esses impostos. Chega um momento que Esparta reage e forma a Liga do Peloponeso. E aí, meninos, nós vamos ter dentro da Grécia duas ligas. Quais? A Liga de Delos. Quem liderava a Liga de Delos? Bora, responde rápido para mim, Atenas. Contra a Liga do Peloponeso, liderada por quem? Por Esparta. E aí algumas polis ficaram com Atenas, outras polis ficaram com Esparta. Heródoto, que é um dos historiadores mais antigos que nós temos da Grécia Antiga, ele fala assim, ó, a Guerra do Peloponeso foi o suicídio das polis. A Guerra do Peloponeso foi o suicídio das polis. Quando o Heródoto fala que a Guerra do Peloponeso foi o suicídio das polis, meninos, ele está querendo dizer o quê com isso? Hein?
Que a Guerra do Peloponeso era uma guerra de grego matando grego, né, cara? Não é verdade? É uma guerra das polis se destruindo, das polis se enfraquecendo. E, assim, é importante que vocês entendam uma coisa básica, galera. Que é o quê? Ao final de uma guerra, até quem vence sai fraco. Não é verdade? Ao final de uma guerra, até quem vence sai fraco. Ah, venci a guerra. Mas você está com o seu exército reduzido, você está com prejuízo financeiro, você está com a sua cidade possivelmente destruída em alguns lugares, precisando se reconstruir. Por quê? Esparta, Rafaela, muito boa observação, a gente já entrar nisso agora. Esparta, o que ela faz? Esparta se aliançou aos persas, sabiam disso? Os espartanos, para enfraquecer Atenas, foram atrás do Xerxes. Falaram, ó, Xerxes, nós vamos vingar de Atenas. Você também quer? Nós vamos derrotar a Liga de Delos. Você perdeu para ela. Bora, bora. Então houve uma união entre a Liga do Peloponeso e os persas contra a Liga de Delos. Quem vence a guerra? A Liga do Peloponeso. Mas ao final da guerra, toda a Grécia estava enfraquecida. Toda a Grécia estava reduzida. E é justamente aí, meninos, nesse momento, que nós vamos ter o início do período helenístico. Pré-homérico, homérico, arcaico, clássico, helenístico. Certo? Ana Gabriela, estava escrito que a Guerra do Peloponeso foi o suicídio das polis. Tá? Que a Guerra do Peloponeso foi o suicídio das polis. Ué, cadê meu trem aqui? Voltou. Tá? Então vamos lá. O período helenístico vai ser o período do quê? De uma nova invasão. A Rafaela lembrou a gente aí. A invasão de quem? Macedônica. Os macedônicos eram povos vizinhos gregos. Inclusive, eles chamavam até a Macedônia de Grande Grécia, de Magna Grécia. E eram povos liderados por um rei chamado Filipe, o Conquistador. Felipe Conquistador tinha um filho chamado Alexandre, que depois ficou conhecido como o Grande. Certo? Felipe Conquistador e Alexandre o Grande, inicialmente Felipe, né, o Conquistador, Alexandre ainda era muito jovem. Felipe Conquistador, ele não foi assim chamado, o Conquistador não era o sobrenome dele, né, gente? Ele foi assim chamado porque ele foi um grande conquistador. Ele percebe o enfraquecimento da Grécia e os macedônicos invadem a Grécia e conquistam a Grécia. Pouco tempo depois de invadirem a Grécia e conquistarem a Grécia, Filipe morre. E a morte de Filipe coloca seu filho, ainda jovem, Alexandre, no trono. Ainda o pequeno, né? E com Alexandre, as conquistas macedônicas chegaram ao seu ápice. Alexandre conquistou, além da Macedônia, a Grécia, o Egito, a Fenícia, a Ásia Menor, grande parte do norte da África. Alexandre se tornou um grande conquistador. E aí, mais uma frase dos historiadores, do Heródoto, do Isíodo, ele é muito interessante para esse momento, que fala assim, ó, galera. A Grécia conquistada, vírgula, conquistou o seu selvagem vencedor. A Grécia conquistada conquistou o seu selvagem vencedor. Alguém consegue me explicar isso? Alguém consegue interpretar essa frase e explicar ela para mim? Por que a Grécia conquistada conquistou o seu selvagem vencedor? Que tipo de narrativa, que tipo de interpretação nós estabelecemos aqui, meninos? Se hoje, né, Rafaela, se hoje nós temos os Jogos Olímpicos gregos, se hoje nós temos a democracia grega, se hoje nós temos a filosofia grega, aquela visão de mulher ateniense, se os valores gregos até hoje eles permanecem, se os valores gregos até hoje eles são tão presentes no mundo ocidental, nós precisamos entender que esses povos que invadiram e conquistaram a Grécia, eles não fizeram uma imposição de seus valores sobre os gregos. Muito diferente, por exemplo, do que os portugueses fizeram com os índios. Né? Os portugueses não chegaram aqui ao Brasil, observaram a cultura dos índios, perceberam a riqueza que aquela cultura tinha e absorveram e fundiram a cultura do índio à sua cultura. Eles não fizeram isso. Os portugueses chegaram ao Brasil, enxergaram o índio como um selvagem e passaram a impor a sua cultura sobre a do índio, destruindo a cultura do índio e impondo a cultura dele em cima dela. Os macedônios não fizeram isso. Alexandre não fez isso, até porque Alexandre e Felipe eram apaixonados na cultura grega, na filosofia grega. Alexandre foi educado por Aristóteles, né? Não sei quem estudou sobre isso. Alexandre foi criado e educado por Aristóteles. Então, assim, a cultura grega, ela foi extremamente importante, porque na medida em que Alexandre ele conquistava, Alexandre construía as Alexandrias, né? Quanto mais domínios Alexandre tinha, ele fundava Alexandrias. E nas Alexandrias, Alexandre fazia escolas de filosofia, bibliotecas, e ele fazia questão de disseminar a cultura grega, de espalhar esses valores gregos. E vários povos começaram a ter acesso a esse pensamento, conheceram a democracia, conheceram a filosofia, conheceram os Jogos Olímpicos. Então, dessa forma, mesmo a Grécia conquistada, os seus valores conquistaram os seus vencedores. A gente chama isso de cultura helenística, certo? Foram fundamentais para o desenvolvimento de outras nações, como Roma, por exemplo. Isso mesmo. Todo mundo entendeu?
Quem estudou essa matéria, tá massa, tá tranquilo, para a gente compreender e já pular para Roma? Sim, sim, de boa. Podemos? Então vamos lá, galera. Agora, eu quero começar Roma com vocês. E eu não sei se você lembra de uma coisa que eu expliquei na aula passada. Roma é e sempre foi o quê, galera? Uma polis. Entendeu? Localizada na península. Deixa eu só tentar achar uma imagem aqui rapidão. Peraí. Quase não tem mapa aqui no meu trem. Mas tem um aqui que eu já usei tanto, não é possível não achar longe. Ai, ai, que calor. Isto. Você, mapinha, tão bonitinho, você. Pedro Carolíndio. Peraí. Peraí. Tá? Então, assim, eu não sei se eu cheguei a comentar sobre isso, mas teve até uma questão, acho que foi da União Evangélica, que ela falou, ela usou o termo, né? A polis romana. Entendeu? Ela usou o termo a polis romana. Aí muitos alunos que fizeram a prova na época, eles falaram até para aqui. Vem no começo aqui, hoje. Muitos alunos que fizeram a prova na época, minha mãe falou assim, mas Marcelo, polis não é grega? Eu falei, ô, meu filho, não. Não. Polis é cidade. Então, se Roma era uma cidade, Roma era uma polis. Localizada aqui, ó. Essa península aqui, ó, é a Península Itálica. A gente fala que é a botinha da Europa, né? E Roma está bem no centro da Península Itálica, está bem aqui, ó. Roma. Certo? Essa região onde Roma foi fundada, meninos, na antiguidade, ela era chamada de região do Lácio. Tá? Região do Lácio. Lembra que os gregos eram na Hélade? Lembra disso? Que os gregos foram construídos na Hélade? Roma foi construído no Lácio. E o Lácio, galera, é uma região banhada por um rio, chamado Rio Tibre. Tá? Rio Tibre, não é Tigre, não. Tigre é lá na Mesopotâmia, que é Rio Tibre mesmo. Tá? Então, Roma foi construída na região do Lácio, no Rio Tibre. E lembra que nessa época estava acontecendo a Revolução Neolítica? Que eu preciso que você entenda rapidinho antes da gente continuar na pergunta que eu fiz. Eu costumo dizer. Ah, não, gente, vocês estão de brincadeira comigo. Véio. Mas estamos em Roma, Patrícia, agora. Terminou Grécia e começou Roma. Ué. Helenística é Grécia. Pré-homérico, homérico, arcaico, helenístico. Tá? Agora é Roma. O que foi, Thalita? Caiu aí? É. Tá bom? Agora é Roma. E até o que eu vou falar é importante para o que você falou aí, gente. Vocês estão no Estatera? Quantos. Ixi, então peraí um pouquinho. Peraí, quem não tá no Estatera, só segura um pouco aí pra ver se os meninos voltam, porque senão fica ruim mesmo. Pô, chique, Rafael. Deus é mais. Me conta aí, gente, como é que tá? Se vai voltar, se tá bom, se tá ruim. Como que a internet caiu e você tá falando comigo? Falei, ué, mas tá estranho, né? Ai, Deus. Voltou então? Então tá bom. Então presta atenção. A internet caiu, eu tava lá no helenístico, aí agora eu tô em home, é por isso que você falou, né, Patrícia? Entendi. Então, perdão, eu achei que você tava voando. Falei, não é possível, a Patrícia tá de sacanagem comigo. Então bora, gente. Essa região, então, aqui, onde Roma foi construída, a gente chama de região do Lácio. Tá? Região do Lácio marcada por um rio chamado Rio Tibre. O que eu estava falando para vocês que é importante a gente entender? E que muitas vezes eu critico demais a maneira que a gente estuda história no livro didático. Você pega um capítulo, um livro de história antiga, aí tem lá Grécia e depois Roma. O que isso faz com que o aluno pense? Que depois que a Grécia acabou, começou Roma. Depois que o Alexandre o Grande foi lá, conquistou tudo, fez o Alexandre e morreu, aí o Rômulo mata o Remo, esmama na teta da loba e tudo começa. Não. Né? A grande questão é essa, não. São duas civilizações que coexistiam, tá? Aqui a Grécia aqui, ó. Aqui a Grécia aqui. Entendeu? Num determinado momento, o Império Romano chegou a conquistar a Grécia. Agora, Roma tá ali e Grécia também. Só que na hora de estudar, a gente tem que estudar separado. Não dá para estudar as duas ao mesmo tempo. Senão vira uma zona. Tá bom? Então, lá na região do Lácio, próximo do Rio Tibre, vão chegar os primeiros povoadores. O que era a Revolução Neolítica que eu ensinei para vocês na semana passada? O que era a Revolução Neolítica que eu ensinei para vocês? Quem lembra? Fala para mim. Era a passagem do nomadismo para a sedentarização, não é isso? Os caras iam deixando de ser nômades e se tornando sedentários. Então, isso está acontecendo aqui no Laço também, tá?
Quem que tá chegando aqui, ó? Gregos, latinos, sabinos, italiotas e etruscos. Marcelo, gregos, lembra da primeira diáspora grega, galera? Lembra lá naquela época, lá no comecinho da Grécia, quando os dórios chegaram e provocaram a primeira diáspora, lembra disso? Nossa, que suado. Hein? Sim. Então, teve uns gregos que correu tanto, Bianca, fugiram tanto que foram parar lá perto de Roma. Aí você for olhar, eles correram muito, ó. Até porque não tem como eles nadar, né? Assim, tem como tem, mas não ia conseguir atravessar aqui nadando. É que pelo mar é mais perto, né? Agora pelo chão tem que fazer isso aqui, ó. Correr pra caralho e vir pra cá. Você é chão, meu Deus, é mais. Entendeu? Tá? E foram parar lá no aço, logicamente, depois de, sei lá, 10, 20 anos, a galera chega lá. E lá eles começaram a se fixar, ok? E ali eles construíram a cidade de Roma, certo? Existe uma origem lendária sobre a história de Roma. Acho que todo mundo já ouviu falar disso. Que é a história de Rômulo e Remo. Né? Filhos de Marte e Réia foram abandonados na floresta e foram amamentados por uma loba. Tá? A história de Rômulo e Remo é a história de duas crianças que foram amamentados por uma loba. Tá? Rômulo e Remo não eram dois meninos mogli, não. Foram criados pelos lobos, que andava de quarto, uivava no mato. Não. Estava lá no mato, passando fome. Aí eles viram uma lobona grande, com as tetonas bonitas, cheia de leite. Lá, eu vou chupar essa teta aqui. Foi lá e mamou, para não morrer de fome. Tá? Eles só foram amamentados pela loba. E aí, depois de um tempo, eles conseguiram encontrar ali o rumo da cidade, que chamava Alba Longa, né? E eles eram os príncipes perdidos. E aí, teve uma prova entre os dois, o Rômulo matou o Remo, que se tornou o primeiro rei de Roma. É uma lenda, então não precisa ficar muito apegado a isso, não. Só para você saber que isso existe. E quando a gente vê que essa origem lendária, né? Vamos só colocar aqui para a galera que está escrevendo. Rômulo e Remo. Rômulo teria se tornado o primeiro quê de Roma? Hã? Rei. Até por isso, Roma teve sua primeira fase, que nós vamos chamar de monarquia. Tá? A primeira fase da história romana, vamos chamar de monarquia, que é a fase dos reis. Entendeu? Roma vai viver inicialmente uma fase curta, tá? A fase da monarquia romana não foi uma fase muito longa, vamos dizer assim. Ela é datada, essas datações de antiguidade, elas são datações que, se você olhar de um livro para outro, muitas vezes eles vão oscilar. Até porque você não tinha muito registro disso. Mas é tudo bem aproximado. De mais ou menos ali 753 a 509 anos antes de Cristo. Tá? Roma, meninos. Roma teve 7 reis. Tá? E esse rei romano, ele não era absolutista. O que é um rei absolutista? O que era um rei absolutista? Hã? É um rei que concentra toda a esfera do poder em suas mãos, certo? Toda a esfera do poder nas mãos dele. Não existia absolutismo monárquico na antiguidade. Absolutismo é uma concepção da Idade Moderna. Tá? Então, o rei tinha poderes limitados, porque o rei ele governava juntamente com o Senado. E o Senado era um órgão composto por 300 patrícios, certo? 300 patrícios, ok? Ah, deixa eu ver aqui, Sofia, qual é o ano? 753 a 509. É só de subir um pouco para eu terminar de copiar uma palavra. Onde, ô Fernando? Fala para mim onde você tá, meu velho. Aí, a origem lendária, sabinos, italiotas, etruscos. Sofia, de boa aí na data? Foi? Então, beleza. Tá? Então, vamos lá. O que é isso, professor? O que são patrícios? Deixa eu... Em Roma Antiga, no topo da pirâmide romana, nós vamos ter aqui, ó, a figura dos patrícios. Quem são esses patrícios? Grandes proprietários,
e detentores dos direitos políticos. Entendeu? Nesse primeiro momento aqui, Patrícia, eu ainda não vou falar de senhor feudal, não, tá? Eu tô bem no começo da monarquia romana. Eu vou começar a ter senhor feudal na crise do Império, lá no Império Romano, bem mais pra frente, tá bom? Então, trabalhar a ideia de senhor feudal aqui é bem anacrônico. Bem anacrônico mesmo. Então, são os grandes proprietários de terra. E são os caras que têm detentores dos direitos políticos. Até então, apenas os patrícios poderiam compor o Senado. Até por isso, só os patrícios têm direitos políticos. Certo? Gente, calma, Rafaela. Calma, eu já falei. A gente não entrou nos escravos ainda. Tô falando, vocês têm que tomar os remédios para ansiedade. Abaixo de patrícios, vamos falar de quem? Dos plebeus. Plebeus. Homens livres. Foi mal, parei. Homens livres e sem direitos políticos. Plebeus. Homens. E quem seriam esses homens livres, galera? Hã? Quem seriam esses homens livres? Comerciantes, artesãos, camponeses, sei lá, soldados, entendeu? Tá? Aí, Maria Cláudia, abaixo deles, se é bom que mostra que você deu uma lidinha, nós temos os clientes, tá? Os clientes. Quem são os clientes? Também são homens livres, mas funcionários dos patrícios. Entendeu? Então, se eu sou um plebeu de nascimento, e aí eu trabalho na terra de um patrício, trabalho para um patrício, eu não pertenço a ele, eu não sou escravo dele. Escravo é escravo, cliente é cliente. Mas se eu trabalho para um patrício, eu sou um cliente. Marcelo, mudava alguma coisa? Tipo, eles teriam menos direitos? Tanto plebeus quanto clientes não tinham direitos políticos. Só os patrícios, né? Então, assim, é mais uma questão de nomenclatura mesmo. E aqui no pezinho, os escravos. Que nesse primeiro momento podem ser escravos por duas perspectivas: ou por dívida, ou guerra. Entendeu? Durante a monarquia, existia a escravidão por dívida. Ou por guerra. Entenderam, galera? A pirâmide social romana? Patrícios, grandes proprietários de terra e detentores dos direitos políticos. Principalmente, essa ideia de detentores dos direitos políticos está ligada ao fato de que esses patrícios, eles, assim, são chamados, vamos dizer assim, né, cara, pelo fato de que só eles podiam compor o Senado, entendeu? Só eles podiam compor o Senado. Então, automaticamente, só eles estavam ligados a essa perspectiva aí de direitos políticos. Os plebeus, que são os homens livres, então, soldados, comerciantes, artesãos, mas sem direitos políticos. Clientes, que são plebeus, mas que trabalham para os patrícios. E escravos, que podem ser escravos por dívida ou por guerra. Eu não vou escrever, só para a gente poder caminhar. Eu coloquei aí em cima que Roma teve 7 reis, né? Lembra que não são 7 dinastias, são 7 reis apenas. 7 reis. E o último rei romano, os 3 últimos reis, não, acabou tendo que escrever isso aqui. Só é uma coisa que eu estou usando aqui. Azul escuro. Enjoado. Crise da monarquia. Reis etruscos. Isso, Patrícia. A diferença é essa. Eu sou um camponês, eu sou um pequeno comerciante, trabalho para mim mesmo. Agora, se eu trabalho na terra de um patrício, aí eu sou cliente. Os etruscos foram um dos últimos povoadores a chegar no laço, até coloquei ali. E dos sete reis que Roma teve, os 3 últimos etruscos, entendeu? Qual era o problema dos etruscos, né? Qual que é a questão dos reis etruscos? Os reis etruscos, eles não aceitavam essa limitação do poder do rei. Os reis etruscos não aceitavam essa submissão ao poder do rei. Entenderam isso? Então, os reis etruscos começaram a, de certa forma, questionar o poder do Senado. Os reis etruscos começaram a, de certa forma, a não aceitar essas limitações que o Senado romano colocavam ao poder deles. Certo? E foi aí que um rei chamado Tarquínio, o Soberbo. O Soberbo. É importante que vocês entendam que esses nomes, o Conquistador, Alexandre, o Grande,
Tarquínio, o soberbo, Carlos, o calvo, Ricardo, o coração de leão, Felipe, o gordo, tem essas pessoas, sabe? Na Idade Média, né? Pepino, o breve, entendeu? Que esses nomes são atribuídos muitas vezes pela história, entendeu? Pela história. Para simbolizar alguma característica ou física, ou da história, ou da personalidade, entendeu? Marcelo, canela seca, né, Bianca? Canelinha de cachorro, entendeu? Então você tem, assim, algumas coisas. Marcelo, eu tô quase Marcelo Calvo também. Toda hora que eu vou olhando aqui, cara, eu fico vendo esse meu cabelo, essa entrada que tá me deixando puto. Vou fazer uma cirurgia, vou tirar uns cabelos do cu e vou colocar aqui. Vamos lá, gente. Nossa, não posso falar essas coisas na aula gravada. Misericórdia. É... Deus é mais. O que é ser soberbo? O que é ser soberbo? Eu acho engraçado que toda vez que eu xingo, aparece que alguém saiu da reunião. Toda vez Marcelo xinga um trem, alguém, um irmão da Assembleia de Deus, pá, sai da reunião. Tá, misericórdia, esse chave do céu. Arrogante, se achar superior, se achar melhor que os outros, né, cara? O Tarquínio se achou maior, o Tarquínio achou que ele era melhor que o Senado, achou que ele tinha muito mais força que o Senado. Tem até uma história do Tarquínio com o filho dele, não sei quem não vou contar não, porque nosso tempo é curto, tá? Mas Tarquínio, o soberbo, foi deposto. E com a derrubada de Tarquínio, o soberbo, o Senado passou a controlar Roma sem a figura do rei. E eu preciso que vocês entendam uma coisa. Só existe monarquia se tiver rei. Tipo a Inglaterra. Qual é a forma de governo da Inglaterra até hoje? Qual é a forma de governo da Inglaterra até hoje? Monarquia. Mas é uma monarquia o quê? Parlamentar. Você tem lá a figura até hoje da rainha, Elizabeth, a eterna. Você tem aquela figura ali. Entendeu? Se um dia Elizabeth morrer, aí o príncipe Charles, do Charles, aí vem aquele tanto de príncipe lá, e pra Inglaterra, enquanto tiver uma família real, enquanto tiver a figura de uma rainha, de um rei, ela é uma monarquia. Só que o que vai acontecer em Roma? O Tarquínio soberbo é derrubado. Gente, posso passar a página? Aí, às vezes eu passo aqui e falo, ai, volta lá, não copiei uma palavra, ai, misericórdia. Posso? Eu tenho que mandar esse trem pra vocês, eu esqueci semana passada. Qualquer coisa, vocês mandam uma mensagem pra menina lá e falam, fala pro Marcelo mandar os trem, ele prometeu que ia mandar. Aí ela fica me enchendo o saco, aí eu mando. Tá bom? Agora, se eu... Eu vou achar um negócio aqui. Eu copiei isso aqui da internet agora, antes de começar a aula, para ajudar eu a ganhar tempo. Você acha que eu ia ficar fazendo desenho? Digitei no Google República Romana. Coloquei imagens, saiu isso aqui. Aí eu achei legal e vamos usar. Entendeu? Tem até o nome da escola aqui, ó. Brasil Escola. Bora. O que é uma república? O que é uma república? É uma coisa pública, é uma coisa do povo. Entendeu? É o significado etimológico da palavra, saca? Normalmente, quando eu faço prova de história, essa matéria de antiguidade é prova de primeiro ano. Eu não dou aula para primeiro ano de ensino médio. As escolas que eu trabalho, eles não gostam que eu dou aula para primeiro ano, não, porque eles falam que eu assusto os meninos. Mas assim, quando eu dava aula para primeiro ano, tinha uma pergunta que eu colocava na prova que eu mesmo que inventei da minha cabeça. E eu falava assim para eles explicarem o porquê que a democracia grega surgiu não sendo democrática, assim como a República Romana surgiu não sendo republicana. Eu faço essa pergunta, eu que inventei ela. Explique por que a democracia grega nasceu não sendo democrática, assim como a República Romana surgiu não sendo republicana. Alguém consegue me falar sobre isso? Vocês estão aí, eu? Seus bosta quente. Fala comigo, responde. Hã? Porque lembra que a democracia... Boa, João. Essa é a resposta para tudo, né? No caso da democracia, seria o quê? Demo, povo. Gracia, governo. É um governo do povo. Só que só o cidadão, só o homem, filho de pai ateniense, maior de 18 anos. Na República Romana é a mesma coisa. República é coisa do povo. Mas só os patrícios tinham direitos políticos. Então, esses dois sistemas, eles surgem dentro de uma perspectiva ampla, mas, ao mesmo tempo, eles eram extremamente excludentes. Entendeu? Foi com o passar do tempo que esses sistemas eles foram se aprimorando e, de certa forma, eles foram ampliando a participação e os direitos da galera. Ok? Bem, o que é uma república? É uma coisa do povo, é uma maneira, uma forma de governo, assim como a monarquia, assim como o império. E numa república, você tem o poder dividido em cargos e órgãos, tá? Marcelo, especificamente, tipo, na república, eu tenho 3 poderes? Não. É importante que vocês entendam que a ideia de tripartição de poder, ela é teorizada, de fato, no iluminismo. Vocês estão lembrados disso? A ideia da tripartição do poder, ela é criada pelo Montesquieu, lá no Espírito das Leis, no século XVIII. É óbvio que o Montesquieu, assim como grande parte desses teóricos iluministas, eles olharam para essas repúblicas anteriores para pensar suas teorias. Você vai encontrar em Roma os órgãos do executivo, os órgãos do legislativo, porém não existia ainda essa figura, né, da tripartição do poder enquanto um sistema.
Tá? Então, tipo, o Brasil é uma república, não é? República Federativa do Brasil. Você tem o poder dividido em cargos e órgãos. Então, você tem o Senado, você tem a Câmara dos Deputados, você tem assembleias legislativas, você tem ministérios, entendeu? Então, dentro da estrutura de poder, você tem a figura dos cargos e dos órgãos. Na Roma Antiga, os magistrados exerciam o executivo e a justiça. Ou seja, os magistrados, eles eram basicamente os senadores, certo? Esse senado, ele era muitas vezes liderado pelos cônsules. O cônsul, ele era a principal autoridade do senado romano, da estrutura republicana romana. Entendeu? E isso fazia com que eles tivessem, então, uma questão de divisão de cargos, entendeu? Para que cada um deles pudesse ter especificamente ali a sua função, entende? Para que eles pudessem ter ali, tipo, nem todo mundo, todo senador ou todo magistrado romano, ele vai especificamente fazer a mesma coisa, ter a mesma função. Não, entendeu? Certo? Aí você tem embaixo o pretor. O pretor, ele é o cara que cuida da justiça, das leis. Só que os pretores tinham cargo de 1 ano, entendeu? Os pretores tinham cargo de 1 ano. Os edis, eles cuidavam das obras. Eram supervisores de obras públicas. Os edis também eram nomeados de ano em ano. Eles eram trocados anualmente. Lembrando que, inicialmente, só os patrícios tinham direitos a esses cargos. Entendeu isso? Tá? Os questores eram os que cuidavam dos impostos, que administravam a questão dos tributos, as receitas do Estado. E os senadores, 300 membros, eles eram o principal órgão de poder legislativo, que criavam as leis, discutiam as leis, elegiam os magistrados, e tinham toda essa questão. Logo no começo da República, todo mundo entendeu? Sim, tá de boa? Vamos caminhando? Cara, galera, assim, eu sei que eu tô indo rápido. Até eu me sinto mal em dar matéria tão rápido assim, na moral. Mas nós não temos outra solução. Tá? Tá? Voltou o quê, Marcelo? Jesus? A internet? Giovana, repete. Voltou, mas tudo ficou. Fudeu. Tá. Pretor é o administrador da justiça. Tava sem áudio? Pretor é o administrador da justiça. Anualmente. Tá? Vamos lá, galera. Aí, você vai para cá agora, ó. No fortalecimento dos plebeus. Tá? Para cá. A gente falou sobre isso aqui. Agora a gente vai para cá. Fortalecimento dos plebeus. Porque logo no início da República, os plebeus tiveram o que o Marx. Gente, pelo amor de Deus, presta atenção nisso. Vou até pegar o microfone. Os plebeus tiveram o que o Marx, lá no século XIX, vai chamar de consciência de classe. Porque muitas vezes eu falo isso, aí aparece um astronauta e fala, uai, o Marx era romano? Nossa, tá meio. Lá, o Marx ele trabalha com a perspectiva de materialismo histórico. Ele trabalha com a perspectiva de olhar para o passado e entender que a luta de classes ela sempre aconteceu. Né? O escravo contra o senhor, o patrício contra o plebeu, o senhor feudal e o servo, o patrão e o empregado, ele fala sobre isso. Tá? Ele vai olhar para trás e vai falar assim, olha, os plebeus tiveram em Roma o que a gente chama de consciência de classe. Eles entenderam que eles tinham uma importância enorme dentro da sociedade romana. E por terem uma importância enorme dentro da sociedade romana, eles decidiram reagir. Entendeu? E os plebeus viraram para os patrícios e falaram assim, patrícios, quem eram os patrícios mesmo? Quem eram os patrícios mesmo? Quem eram os patrícios? Os grandes proprietários de terra e detentores dos direitos políticos. Só que, de repente, Roma deixou de ser uma monarquia e virou uma república. O que os plebeus pensaram? Pô, Roma é uma coisa pública. Roma é uma coisa do povo. Eu sou povo e eu não coiso. Tá errado. Res pública. Coisa do povo. Nós é povo e só os patrícios coisa. Então nós queremos coisar também. A ideia é essa. Não é graça eu fazer, não. É o sentido da palavra mesmo. Entendeu isso? E os plebeus, então, viraram para os patrícios e falaram, olha, é o seguinte, se vocês não derem direitos políticos para nós vamos embora de Roma. Nós vamos embora de Roma. Simplesmente nós vamos embora de Roma. Aí os patrícios, inicialmente, pensaram assim, uai, se for por falta de tchau, ó, tchau, vaza, pode ir embora. Foda-se. Entendeu? Não, Marcelo, tá longe do Júlio César ainda. Tá? Vocês parecem que não estudou esse capítulo, não, né? Antes. Você está mais por fora que bunda de índio. Misericórdia. Aí, isso, Patrício. É isso que, inicialmente, os patrícios não entenderam. Entendeu? E aí os plebeus foram embora. Tinha uma regiãozinha lá próxima a Roma chamada de Monte Sagrado. Eles pegaram as coisinhas deles e foram pro Monte Sagrado. Aí não tem camponês, não tem artesão, não tem pequeno comerciante, não tem soldado. Quem vai trabalhar? Quem vai proteger a cidade? Quem vai comercializar as coisas? Né? Quem vai produzir? Então, quando os patrícios entenderam... Porque você tem que entender uma coisa, gente. Para existir o rico, tem que ter o pobre.
Para existir o patrão tem que ter empregado. Para existir o grande tem que ter o pequeno. Para existir o bonito tem que ter o feio. É assim que funciona. Não é? É assim. Então, naquele momento, os plebeus conseguiram mostrar para os patrícios a importância que eles tinham. E aí, os patrícios chamaram os plebeus de volta e começaram a conceder aos patrícios alguns direitos. Entendeu? Tá vendo aqui onde está a lei das 12 tábuas? Alguém lembra que lei é essa? Aqui, ó. Lei das 12 tábuas. É uma lei que determinava o fim das leis orais, das leis faladas, e a determinação das leis escritas. Entendeu? De que as leis deveriam ser escritas agora. Porque lei oral é promessa, né, galera? Lei oral é promessa. Eu conto essa história nas aulas presenciais. Eu nunca esqueço uma vez que eu trabalhava. Escola normalmente não permite que os alunos de ensino médio façam provas a lápis, né? Não permite que o aluno faça prova a lápis. E tinha uns meninos que temavam fazer. E tinha um menino lá que eu não gostava, que ele era enjoado demais. Tem vários que eu não gosto, mas tinha uns que era mais, assim. E o desgraçado sempre fazia a prova a lápis, para depois dar um migué. Ele entregou a prova, eu apaguei a prova dele inteirinha. Paguei inteirinha, paguei. Dei zero. Zero. Aí no dia que ele pegou a prova, ele falou, mas que porra é essa? Apagaram minha prova. Eu falei, eu não sei o que você tá falando, não, irmão. Ah, mas eu fiz. Eu falei, se você tivesse feito, tava escrito aí, ué. Não, mas eu falei, cara, eu recebi uma prova em branco é zero. Entendeu? Se tivesse alguma coisa escrita, mas não tá. Se você realmente fez a prova, você precisa provar, pedir as câmeras, sei lá. O que chegou à minha mão foi isso. Eu falei, eu não ia pagar a sua prova, né, irmão? Eu paguei. Zero. Para largar de ser trouxa. É mais ou menos isso que são leis orais. Ah, o senador falou. Falou que hora? Que hora que eu falei? Não tô lembrado. Eu falei? Não. Que hora que eu falei isso? Entendeu? Aprendeu, né, Júlia? Eu ensinei, menino. Faço mesmo. Pronto. Então, tipo, se o moleque tivesse feito a caneta e a prova tivesse cheia de corretivo, aí ele ia saber que eu apaguei. Né? Então, é a mesma coisa. Ah, o senhor, isso aí é contra a lei. Que lei? Aqui, ó. No Código de Lei tá aqui, ó. Lei número 52, tá? Ah, foi mal, isso é contra a lei. Entendeu? Tem vários que me odeiam até hoje. Não, esse mereceu, pra largar de ser trouxa. Então, lei das 12 tábuas, fim, tadinho. Isso é com dó de meninos. Ou raça ruim é aluno. Tá? Então, ó, lei das 12 tábuas, fim das leis orais, instituição das leis escritas. Lei Canuleia. Lei Canuleia permitia o casamento entre patrícios e plebeus. Lei Canuleia. Canuleia permitia o casamento entre patrícios. Eu nunca esqueço um dia que eu estava ensinando essa lei. Aí a menina falou para mim assim, mas para que um patrício ia querer casar com plebeu, professor? Falei, minha filha, você já ouviu falar em amor? Já ouviu falar nisso? As pessoas se gostam, se apaixonam. Não é só por uma questão social, não, é. Não é só porque um é rico ou é pobre. Olha só, cara. Por que um patrício ia querer se casar com um plebeu? Eu falei, gente. Né? Tipo, por que um pobre ia querer casar com um rico, sabe, cara? A pergunta da louca, tipo, será que é interesseira? Puta que pariu. Eu pensei, meu Deus, cara, que mundo é esse? Tá? Então a lei Canuleia permitia que patrícios se casassem com os plebeus. Porém, o plebeu, ao se casar com o patrício, ele não ascende à condição de patrício. Entendeu isso? Vocês já viram lá na monarquia inglesa que quando os príncipes se casam, as esposas não são princesas? Já viu isso? O príncipe se casa, ele é da família real. Aí a esposa, ela recebe um título de duquesa, condessa. Ela não é princesa, ela não vira da família real. Não é da família real. Ela não tem sangue real. Não tem. É mais ou menos isso aqui, é uma herança da lei Canuleia. Tá? Entenderam isso? Tá? Gostou não, Marcelo? Tá, depois você briga com os romanos. E aí, ponto 3, a lei Licínia, que aboliu a escravidão por dívida. Tá? A lei Licínia, ela vai abolir a escravidão por dívida. Principalmente porque os patrícios, eles utilizavam a escravidão por dívida para fazer escravos, né? Eu te endividava. É tipo aquele povo, você anda na rua e fica perguntando se você quer empréstimo pessoal. Você quer empréstimo pessoal? Fazer empréstimo pessoal? Você quer fazer empréstimo pessoal? Te liga te oferecendo empréstimo. Porque você quer te fuder depois, né? Quer que você pegue o dinheiro a um juro exorbitante, depois você tem que entregar até a alma para eles. Então, tipo, muitas vezes, o que os patrícios faziam? Eles ofereciam empréstimos para os plebeus, sabendo que a vida do plebeu era uma desgraça, porque os plebeus em Roma, eles também eram chamados de proletários. Lembra disso? A palavra prole é uma palavra de origem romana. Entendeu? Tá? A palavra prole é uma palavra de origem romana. Que significa o quê? Quem só tem filhos. Sabia disso? Prole significa quem só tem filhos. Ou seja, pobre. Pobre. Não tem terra, não tem casa, não tem riqueza, mas tem filho pra caralho. Eu nunca esqueço da minha mãe. Minha mãe falava assim, a maior riqueza que eu tenho na vida é meus meninos. A maior riqueza que eu tenho é meus filhos. Pobre, quer escutar isso da sua mãe? Pobre. Não tem terra, não tem fazenda, não tem joia, não tem porra nenhuma. Mas filho tem 16. Entendeu? É desde a Roma antiga isso. Né? Quem só tem filhos? Proletários. Tá? Então, tipo, uma das maneiras de tentar salvar essa galera, para eles pelo menos não virar escravo o resto da vida, foi a lei Licínia.
tá bom? Aí você tem a crise, a república foi marcada por crise. Patrícios contra plebeus, nós estamos falando desses direitos aqui. Rebeliões de escravos, rebelião de escravos, o Espartaco liderou uma das rebeliões de escravos no século II. E a questão dos triunviratos, tá? Que eu vou falar na nossa próxima aula, porque em triunvirato a gente já entra em império, e de império já entra em feudalismo. Porque no império a gente já constrói ali o colonato, começa o processo de ruralização, e a gente já entra em economia feudal, e eu consigo matar as duas coisas numa aula só. Tá? Então, na próxima aula, eu dou Império Romano, na crise do Império, eu já entro em feudalismo, que é a sequência da matéria, e a gente já vai caminhando dentro disso. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Então tá. Já dá para vocês fazerem os exercícios que tiver aí de Grécia e Roma, tá? Já dá para ir fazendo. E aí, caso forem tendo as dúvidas dos exercícios, a gente vai dando um jeito de se organizar. Tchau. Tá ótimo. Chega, pelo amor de Deus, ninguém merece. Beijo para vocês. Obrigado mais uma vez pela paciência, pela companhia até essa hora. Sei que também não é fácil para você, mas vai valer a pena no final, se Deus quiser. Tchau, gente. É nóis, tamo junto. Valeu, Fernando. Valeu, galera.